Rússia realiza um grande ataque contra Kiev. Enquanto isso, Zelensky fala que responderá a essa agressão contra o território ucraniano para obrigar a Rússia a assentar à mesa de negociação. Inclusive, supostamente, mísseis americanos de grande capacidade estariam sendo utilizados para esse objetivo. Enquanto isso, um muro antidrones vai ser construído pela União Europeia, até porque uma série de drones vem sobrevoando o espaço europeu. Mais uma vez na Dinamarca, houve o sobrevoo próximo de uma base militar. Lembrando que nessa quarta-feira, na própria Dinamarca, os europeus vão se reunir para discutir a segurança coletiva da União Europeia. Sergei Lavrov dá discurso na ONU, já que o Putin não pôde participar, alegando que é uma grande mentira, uma grande narrativa contra a Rússia. Essas acusações sobre drones, mas ameaça. Se alguém atacar o objeto russo, vai estar causando uma guerra contra o nosso país. Falar um pouquinho também, cara, sobre as acusações de Zelensky, que um país da OTAN, a Hungria, estaria colaborando para investigar, para espionar os ucranianos em favor dos russos, enquanto nós temos hoje também a eleição mais importante desse ano do continente europeu, principalmente pelo leste europeu, para a guerra entre Rússia e Ucrânia. Eleições da Moldávia, que podem culminar numa intervenção da Rússia no território, uma nova Ucrânia, ou intervenção europeia no território da Moldávia em mais uma guerra de procuração contra os russos. O que está acontecendo no país, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta atenção que a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, com mais de 3 milhões de usuários, inclusive eu, que vos falo aqui, ó, tá oferecendo para você a proposta de comprar os seus dólares com o melhor preço do mercado. Eu tô falando para vocês, galera, de 5,5% de cashback limitado a $1.000 na sua primeira conversão cambial. Vocês estão entendendo, galera, que você já compra dólares, assim, com a Nomad, que é a mais utilizada, é super simples, galera, aplicativo ali na palma da sua mão. Pô, se você pegar em relação a 10 anos atrás, é muito mais fácil você diversificar suas posições. A Nomad é aceita em mais de 180 países. Eu mesmo viajei recentemente aí para o exterior e só usei Nomad para fazer pagamentos de serviços, produtos, enfim. E ainda com o aplicativo da Nomad você tem uma série de benefícios, como, por exemplo, acesso à possibilidade, né, de ter o Nomad Explore, que é o cartão de crédito que eu uso, que dá acesso a cashback dolarizado, pontos que não expiram, acesso ao Nomad Lounge, que é a sala VIP da Nomad para suas viagens internacionais. Cara, assim, é só benefício. A Nomad é gratuita, não tem taxa de manutenção, taxa de custódia, taxa de nada. Você baixa o aplicativo, galera, na palma da sua mão e começa a diversificar suas posições. Não é recomendação de investimento, claro, né? Mas comparando o valor do dólar com o passado recente, eu gosto aí diversificando, né? Se você quiser também, galera, QR Code aqui na tela para vocês, cupom PROFRICARDO0, 5,5% de cashback nas suas compras de dólar. É a melhor promoção, tá? Da história da Nomad. Link aqui na descrição. Tenho certeza, galera, que você não vai se arrepender. Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Como eu falei para vocês na introdução, de fato, galera, a Rússia ela fez mais um grande ataque contra a Ucrânia, principalmente contra Kiev, em outras regiões como Zaporizhia também, inclusive deixando 17 feridos, incluindo 3 crianças, mas em Kiev, a capital da Ucrânia, foi o mais sensível. A gente fala de um ataque com 500 drones, além de 40 mísseis, segundo Zelensky, cerca de 12 horas de ataques consecutivos, que por enquanto trouxeram 4 mortes. O Zelensky, obviamente, né, criticou, assim, muito essas ações. A Rússia fala que, na verdade, foi um ataque contra empresas do complexo militar e industrial, bem como a infraestrutura de aeródromos militares, mas claro que as consequências civis elas foram bem importantes. Mas uma fala chamou muita atenção, principalmente depois que o Zelensky ele fez a reunião com o Trump na semana passada. Quer dizer, semana passada, estamos no domingo já, né? Na cúpula, por exemplo, né, separado da Assembleia da ONU, o Zelensky, ele conversou com o Trump e foi depois disso que o Trump, aparentemente, né, ele mudou totalmente a sua... O Trump, ele muda de pensamento uma vez por semana, né? Mas dessa vez ele estava muito mais pró-Ucrânia, falou assim, não, fiquem tranquilos, porque eu vi que a Rússia está passando por uma crise de abastecimento, de gasolina, que a Rússia, ela se vangloria por estar há 3 anos numa guerra, sendo que pela discrepância, a Rússia já deveria ter vencido o conflito, chamou até a Rússia, né, de um tigre de papel, e falou que os europeus têm sim capacidade de financiar da Ucrânia, fazer com que os ucranianos retomem todos os territórios.
Lembrando que os Estados Unidos não está pagando por essa guerra, mas a posição do governo Trump é fornecer os equipamentos, se forem comprados pelos europeus, para que a Ucrânia utilize, inclusive, contra a Rússia. Talvez, isso rolou na mídia americana, os mísseis Tomahawk. A gente está falando de uma enorme capacidade, caso de fato eles sejam cedidos, para atacar posições políticas, posições militares dentro da Rússia. E até por isso que o Sergei Lavrov, no seu discurso da ONU, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, ele ficou assim meio que possesso e falando que qualquer tipo de ataque contra posições políticas, militares da Rússia, principalmente utilizando equipamentos europeus ou norte-americanos, vai ser encarado como uma declaração de guerra. Fato é, galera, que o Zelensky ele parece um pouco mais confiante em relação às últimas semanas, talvez porque houve uma promessa de equipamentos novos militares cedidos para a Ucrânia. Será? Enquanto isso, a guerra dos drones, ela continua. A gente teve mais informações de drones percebidos na região do Mar Báltico, inclusive a própria OTAN colocando que vai reforçar suas posições no Mar Báltico contra possíveis incursões de drones russos. Houve reclamações, inclusive, da própria Ucrânia, que a Hungria, que é o país do Viktor Orbán, é um país que faz parte da União Europeia, é um país que faz parte da OTAN, mas que a gente sabe que mantém boas relações com o governo Putin. Supostamente, segundo Zelensky, a Hungria estaria participando de um jogo duplo. Foi até compartilhado um mapa em que houve trajeto ali oficial de drones húngaros que estariam capturando informações, eram drones de reconhecimento, para passar informações para a Rússia. A Hungria fala que não interfere em nenhum conflito, que é um país soberano, que o que a Ucrânia está querendo fazer, os Zelensky querendo fazer, é jogar a OTAN e a União Europeia contra os húngaros, o que é péssimo. De novo, quem está falando a verdade é muito difícil a gente saber. Numa guerra, ainda mais uma guerra híbrida, a primeira coisa que morre é a verdade. Mas enfim, saibam que a Hungria supostamente estaria fazendo esse jogo duplo. Além disso, depois de uma série de drones, hoje, pelo segundo dia consecutivo, ontem, quando aconteceu, a gente teve a principal base militar ali da Dinamarca, e olha que interessante, depois que a Dinamarca anunciou que vai comprar mísseis de longo alcance para supostamente ali, atacar o território russo, para estar dentro de alcance da Rússia, a gente teve uma embarcação russa que navega próximo das águas da Dinamarca. E, além disso, esse monte de drones sobrevoando o espaço militar. O Sergei Lavrov, no seu discurso na Assembleia da ONU, ele negou que seja a Rússia, inclusive até falou, a Rússia tem sido acusada de planejar planejar ataques contra a União Europeia e a OTAN há tempos. E o Putin repetidamente tem desmentido essas provocações, que são utilizadas para interesses políticos dos europeus. O que ele alega é que os políticos europeus estão desesperados para aumentar os seus gastos militares, só que sem aprovação da população, eles precisam de uma justificativa e ficam colocando a culpa na Rússia. Ou seja, como se fosse uma espécie de ataque de bandeira falsa para motivar aumento dos gastos militares. A pedido do Trump, que quer aumentar para 5%, os gastos da OTAN, enfim. Mas é fato que os drones estão ali e acusações que seja a Rússia. Por conta disso, os europeus anunciaram que para essa quarta-feira, a reunião que vai acontecer em Copenhague, na Dinamarca, a construção de um muro anti-drones. A ideia, segundo os países europeus, e segundo a União Europeia, 10 países até já concordaram com isso, é criar um sistema de detecção que seja eficaz. Já que a ameaça dos drones vai ser o principal tópico debatido na quarta-feira, os europeus vão agir rapidamente, já que eles estão aprendendo as lições com a Ucrânia e vão construir esse muro com os ucranianos. Ou seja, possivelmente, esse muro anti-drones vai ser o aumento da fiscalização para saber de onde que estão indo esses drones e possivelmente interceptar eles antes que eles atinjam pontos sensíveis da infraestrutura europeia. Vale lembrar que a Ursula von der Leyen, que é a chefe, a presidente da Comissão Europeia, prometeu um fundo de 6 bilhões de euros para criar uma aliança de drones com a Ucrânia, para a Ucrânia produzir ou aumentar a produção de drones no seu território para atacar os russos. Hoje, estima-se, galera, que mais ou menos, 2/3 de todos os impactos em infraestrutura militar, de armazenamento, de refino de petróleo, tenha sido feito com drones. Com certeza, sim, a utilização de drones em larga escala é a grande revolução dessa guerra. Não porque não existiam drones antes, claro que existiam, mas percebeu-se que os drones, claro que eles não têm o mesmo poder que um míssil, mas ele é muito mais barato. Então os drones hoje, eles têm uma capacidade de causar impactos sensíveis contra a infraestrutura militar caríssima
por um preço relativamente baixo, ou seja, o custo-benefício é altíssimo. Essa é a grande revolução desse conflito. Além disso, tivemos também a notícia que a Dinamarca, por conta dessa reunião, vai fechar o seu espaço aéreo para todos os objetos civis, de segunda até sexta-feira. Até por conta dessa reunião, estrategicamente a Dinamarca está com um pouco de medo, vamos colocar assim, de uma possível interferência da Rússia. E pode ser de fato, que nem eu falei, depois da compra de mísseis de longo alcance, o anúncio de uma reunião da União Europeia, você vê uma série de drones não identificados em Copenhague, onde vai rolar reunião, pode ser de novo uma provocação dos russos. Vai lembrar, galera, que além de tudo, nós tivemos também a notícia, não exatamente da União Europeia, mas dentro da Europa, e acho que isso resume muito o que está acontecendo hoje no continente europeu e também no planeta, uma crítica severa, uma queda de popularidade, um recorde negativo para Keir Starmer. Keir Starmer é o primeiro-ministro do Reino Unido e na última pesquisa eleitoral ele teve 79% de desaprovação. Só 13% das pessoas do Reino Unido aprovam o seu governo e os outros, claro, não quiseram opinar. Professor, de onde que vem o Keir Starmer mesmo? Keir Starmer, ele é do Partido Trabalhista, lembrando que o Partido Conservador no Reino Unido, que é o partido mais à direita, teve consecutivos governos da Liz Truss, do Rishi Sunak, do Boris Johnson, da Theresa May, enfim, uma série de lideranças consecutivas, e principalmente pós-Brexit, em que a economia do Reino Unido ainda não conseguiu se recuperar, e por conta da crise migratória, o Rishi Sunak até fez, por exemplo, o movimento Stop the Boat, para tentar controlar o fluxo de imigrantes, a popularidade dos governantes vem reduzindo. E a ascensão do Keir Starmer, que é um trabalhista, foi uma resposta a isso, uma troca de governo, uma alternância de governo. Só que o Keir Starmer, ele não é muito bem aceito por nenhum dos dois lados. Porque ele é do Partido Trabalhista, um partido mais à esquerda, mas ele se diz um trabalhista com viés de ajuste fiscal, com viés de responsabilidade fiscal, o que desagrada, claro, os sindicatos, os movimentos mais à esquerda do Reino Unido. Só que não tão liberal a ponto dos partidos ou da galera mais à direita, mais liberal, gostar dele. Como ele fica no meio do caminho, ele acaba sendo criticado pelos dois lados. Principalmente por conta da crise migratória, que ele também não conseguiu controlar, inclusive empeorando o Reino Unido, como pela questão também da desaceleração da economia britânica. Ou seja, é mais um país que passa por uma situação grave e, claro, que os partidos mais nacionalistas, até eurocéticos, no caso do Reino Unido não, porque já saiu da União Europeia, claro, como o Reform UK, por exemplo, no Reino Unido, ou o Vox na Espanha, ou a Alternativa para a Alemanha na Alemanha. Todos eles vêm aumentando demais a sua popularidade. E até dentro dessa proposta, hoje está rolando uma das eleições mais importantes do continente europeu, principalmente na guerra entre Rússia e Ucrânia, que são as eleições na Moldávia. Não eleições presidenciais, já que a Maia Sandu, ela foi uma presidente, ainda é a presidente, ela foi reeleita em 2024, bem como foi aprovado também, dentro de um plebiscito, uma aprovação, mas os dois com margem muito apertada, tanto a eleição da Maia Sandu, como também no plebiscito, de uma entrada da Moldávia para a União Europeia. Mas a situação mudou completamente. Principalmente pós-2025, a crise econômica se agravou bastante, principalmente pelo aumento do custo da energia, já que a Moldávia hoje, desde 2025, não compra mais energia dos russos. Isso aumentou demais o preço da energia. Naturalmente, isso causa uma inflação, uma redução do poder de compra, e crise econômica é o espaço para contestações geopolíticas. Então hoje é uma eleição em que você tem um partido que é mais ligado a Maia Sandu, totalmente pró-União Europeia, pró-OTAN, enquanto você tem uma oposição mais pró-Rússia, que quer um desalinhamento da Moldávia com o Ocidente e uma aproximação com a Rússia. Os dois campos, os dois pensamentos e as duas acusações mútuas. A Maia Sandu fala de uma campanha totalmente pautada em desinformação, em fake news, em financiamento estrangeiro dos russos, em partidos políticos, e no caso da Moldávia, isso de fato é bem sensível. Existem até aplicativos, acusações de aplicativos, em que pessoas registram para vender os seus votos, porque não acreditam muito na democracia local. Essa eleição é a eleição da Moldávia para a União Europeia ou para a Rússia. Dentro disso, a própria Maia Sandu colocou que os interesses da Rússia são grandes, e por isso eles estão investindo recursos nas nossas eleições. Não se trata apenas de nós, mas sim da Ucrânia e da própria segurança da Europa.
Ontem, a Comissão Eleitoral, ela retirou mais um partido político por suposta acusação de compra de votos e recebimento de valores dos russos. A Moldávia é um país vizinho da Ucrânia. A Moldávia tem uma região separatista, que é a região da Transnistria. Também tem a Gaugásia, que também é uma região muito mais pró-Rússia do que exatamente pró-União Europeia. E existem, assim, acusações dos dois lados. Os opositores a Maia Sandu, que é essa presidente mais pró-União Europeia, falam que ela é um regime fantoche, que se vendeu ao bloco europeu, à OTAN, que é financiado pelo George Soros, que quer instalar uma ideologia LGBTQIA+, progressista no país e usar a Moldávia como base para uma guerra contra os russos. Ou seja, está querendo colocar a Moldávia num conflito. Tanto que, por exemplo, a grande liderança dessa oposição é uma figura chamada de Igor Dodon, que inclusive já foi presidente da Moldávia. É um grande aliado do Putin, ele chama Maia Sandu de Praga Amarela e defende valores tradicionais, ele é extremamente nacionalista, termina todas as suas frases com Deus ajude, que é uma saudação bastante ortodoxa cristã. Eu falei para vocês ontem, poxa, o Robert Fico ontem aprovou leis extremamente conservadoras contra, o Ocidente, alegando que está destruindo a sociedade. Esse papo também ganha força na Moldávia. Então, essa é a preocupação que toma conta. Para a União Europeia, claro, né? Se partidos políticos mais pró-Rússia controlarem o parlamento, óbvio que pautas mais ligadas ao Ocidente e tal devem ser contestadas e uma aproximação com a Rússia vai acontecer. O Serviço de Inteligência da Rússia já determinou que a eleição vai ser vencida pelos russos, partidos pró-Rússia, segundo eles, e aí a Moldávia vai querer anular o processo eleitoral. Por conta disso, vai criar um clima de guerra civil no país e tropas europeias vão ocupar a Moldávia. Só que a gente está falando, galera, de tropas europeias ocupando uma Moldávia, quando tem a região, por exemplo, separatista da Transnistria, que já conta com militares russos, com a região, por exemplo, da Gaugásia, que também é muito mais pró-Rússia. Então a Rússia alega que russos da Moldávia podem ser perseguidos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Qual foi o motivo oficial que a Rússia invadiu a Ucrânia? Alegando que Donbás, que Crimeia, havia perseguição contra regiões da Ucrânia que eram de maioria russa, por uma aproximação da Ucrânia com a OTAN, com a União Europeia. O que está acontecendo com a Moldávia agora? Uma coisa extremamente parecida. Lembrando que o sonho do Alexander Dugin, que falam que é o ideólogo do Putin, seria conectar toda aquela região do sul da Ucrânia, passando também por Odessa até a região da Transnistria. Por isso que eu falo, galera, eleições polêmicas que ter acusações mútuas de interferência no processo eleitoral, com a Rússia financiando campanhas, com a União Europeia financiando campanhas, e que com certeza vai ter uma contestação do resultado, independente qual seja ele. Ou seja, podemos ter uma nova Ucrânia no leste europeu? Deixa aí nos comentários, galera, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.